Olá! Sou Clarino Pacheco no programa Ensino à Distância. E no nosso encontro de hoje, vamos aprender sobre Biologia do 10º ano. O título que vamos aprender agora sobre interações biológicas, saúde humana e mais específico sobre obtenção de nutrientes pelo organismo humano. Amigos, aqui conosco a professora de Biologia que vai nos explicar sobre esta matéria. Curiosos para saber? Então, vamos agora com a professora. Olá, meus alunos. Estão bem? Espero que tudo bem e preparado para assistir à nossa matéria. Encontramos novamente comigo na disciplina de Biologia. Na nossa aula de hoje, vamos aprender sobre obtenção de nutrientes pelo organismo humano. Meus alunos, sabemos que nosso organismo desempenha muitas funções. Mas de onde tira energia para realizá-las? Que tal pensarmos em outros sistemas que geram e ou precisam de energia? Podemos nos comparar a um automóvel e nos perguntarmos: basta ter um motor, pneus calibrados e todas as peças colocadas de maneira correta? Rapidamente responderíamos que não. Então, o que faz com que ele funcione? O combustível. Sem ele, o carro não funciona e muito menos sai do lugar. O combustível do automóvel faz com que o motor funcione e aceite os comandos determinados pelo motorista. Em nosso organismo acontece coisa parecida. Os alimentos desempenham o papel de combustível, fornecendo nutrientes para que o corpo se desenvolva e funcione de maneira correta e equilibrada. Então, o que são nutrientes? Nutrientes são as unidades mais simples dos alimentos que são metabolizadas para fornecer energia e manutenção do organismo. Bem, para viver, crescer e manter o nosso organismo, precisamos consumir alimentos. Mas como os nutrientes dos alimentos chegam às células do nosso corpo? Os nutrientes presentes nos alimentos devem chegar às células. No entanto, a maioria deles não as atinge diretamente. Precisam ser transformadas para então nutrir o nosso corpo. Isto porque as células só conseguem absorver nutrientes simples e esse processo de simplificação recebe o nome de digestão. Então, o que é a digestão? Bem, já sabemos sobre o conceito de nutriente e de digestão. Agora, vamos ver o tubo digestório, que é composto pelos seguintes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, e os processos de passagem de alimentos. A boca é a primeira estrutura do sistema digestório. Dentro da boca, ainda existem os seguintes órgãos que fazem parte do sistema digestório, como os dentes, a língua e as glândulas salivares. A abertura que se forma entre o lábio superior e o inferior se chama fenda bucal. Ela serve de comunicação do tubo digestório com o meio externo, é por ela que entram os alimentos. O arco dental superior e o arco dental inferior são as estruturas em forma de arco, em que os dentes estão dispostos e fixos. O assoalho da boca é ocupado pela língua. Ela contribui para a mistura dos alimentos com a saliva, mantém o alimento juntos aos dentes. Os dentes cortam, prendem e trituram os alimentos, empurram o alimento para a faringe. A irrigação e a salivação forma-se o que chamamos de bolo alimentar, que é deglutido. Após o ato de engolir, o bolo alimentar passa pela faringe e chega ao esôfago. A faringe é um órgão cavitário alongado em forma de funil, situado logo após a boca. Ela se comunica com a boca, com as cavidades nasais, com a laringe e com o esôfago. Quando o alimento chega à faringe, os músculos de sua parede se contraem e empurram o alimento para o esôfago. O esôfago é um órgão em forma de tubo
com paredes flexíveis e que mede aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Em sua parede superior, ele se comunica com a faringe. Em sua parte inferior, comunica-se com o estômago. Por meio de movimentos peristálticos, o esôfago empurra o alimento para o estômago. No estômago, os movimentos peristálticos misturam o bolo alimentar ao suco gástrico produzido pelas glândulas da mucosa. Esse suco contém ácido clorídrico que mantém a acidez estomacal, dando condição favorável ao trabalho das enzimas do estômago. O intestino é onde ocorrem as etapas finais da digestão. Primeiro, no intestino delgado, o quimo é digerido e nela são adicionadas várias substâncias produzidas por órgãos próximos, como o pâncreas e o fígado, para absorver os nutrientes provenientes do quimo ou matéria homogênea de consistência variável produzida pela fase gástrica da digestão. No intestino grosso, ocorre a digestão da água, até mesmo as das secreções produzidas durante o processo digestório. As glândulas localizadas nesse intestino secretam o muco sobre as fezes, tornando mais fácil a sua passagem para o ânus. Conseguiram compreender a minha explicação? Espero que sim. Então, para melhorar o nosso conhecimento sobre o processo de digestão, vamos ver um curto vídeo seguinte. É na boca que os alimentos sofrem as primeiras transformações, por ação dos dentes, da língua e da saliva. A mastigação é realizada pelos dentes. As glândulas salivares lançam saliva na cavidade bucal. Esta saliva contém uma substância que transforma o amido em produtos mais simples, açúcares. A língua, os dentes e a saliva misturam e transformam o alimento, formando o bolo alimentar. Este é o primeiro produto da digestão, que passa depois para a faringe e da faringe para o esôfago. A este processo designamos por deglutição, em que o bolo alimentar desce para o esôfago. As paredes do esôfago contraem-se em movimentos sucessivos, empurrando o bolo alimentar para o estômago. Estes movimentos de contração e distensão de parede muscular que envolve o esôfago designam-se de movimentos peristálticos. Movimentos estes que encontraremos também ao nível do estômago, do intestino delgado e também do intestino grosso. Estes movimentos têm duas funções: facilitar a progressão dos produtos da digestão e também transformar fisicamente esses mesmos produtos. As paredes musculosas do estômago movimentam o bolo alimentar de um lado para o outro. No interior do estômago encontramos glândulas gástricas que produzem o suco gástrico. Um suco bastante ácido e que terá uma ação sobre o bolo alimentar, transformando as suas proteínas em substâncias mais simples. O bolo alimentar, ao ser transformado no estômago, dá origem ao quimo, segundo produto da digestão, que passa, entretanto, para o intestino delgado. Na primeira parte do intestino delgado, designada de duodeno, chega o produto da digestão ocorrido no estômago, o quimo. Aqui, o quimo irá misturar-se com bilis, substância produzida pelo fígado. Também
irá misturar-se com o suco pancreático, substância produzida pelo pâncreas, e ainda pelo suco intestinal, substância produzida por glândulas que se encontram no interior da própria parede do intestino delgado. O fígado é o maior órgão do corpo humano. Realiza no nosso organismo centenas de funções. Participa no processo de digestão com a produção de bilis que irá facilitar a digestão das gorduras, ao dividir estas gorduras, ou os lípidos, em pequenas gotas que permitirão depois uma ação mais eficaz por parte do suco pancreático e do suco intestinal. Por dia, o nosso fígado produz cerca de 1 litro de bilis. A ação da bilis, conjuntamente com o suco pancreático e o suco intestinal, e auxiliados pelos movimentos peristálticos também presentes ao longo de todo o intestino delgado, permitirá a continuidade do processo de transformação dos nutrientes presentes no quimo em substâncias ainda mais simples. Os nutrientes simples que constituem agora o quimo intestinal poderão atravessar as paredes do intestino delgado e passar para o sangue e para a linfa. A esta passagem de substâncias simples nutritivas do quimo intestinal para o sangue e para a linfa designamos por absorção digestiva. Esta passagem faz-se através de vilosidades intestinais que se localizam nas válvulas coniventes. Estas estruturas, em forma de dedos de luva, permitem aumentar de forma muito eficiente a área de absorção digestiva, atingindo uma área 10 vezes superior à superfície da nossa pele. Desta forma, facilita e torna eficaz o processo de absorção digestiva, permitindo a absorção de uma quantidade muito grande de nutrientes, quer para o sangue, como também para a linfa. As vilosidades tratam-se de estruturas em forma de dedo e que revestem a parede interna do intestino delgado. No interior destas vilosidades encontram-se vários capilares sanguíneos, bem como também vasos quilíferos, também conhecidos por vasos linfáticos. O seu exterior é revestido apenas por uma camada de células revestidas por microvilosidades. Estas vilosidades vão permitir a passagem de substâncias nutritivas simples, constituintes do quimo intestinal, para o sangue, tais como aminoácidos, que são substâncias simples constituintes dos prótidos, a glicose, a substância mais simples constituinte dos glícidos, vitaminas solúveis em água, também conhecidas por vitaminas hidrossolúveis, sais minerais e água, se bem que esta última seja principalmente absorvida no intestino grosso. Para a linfa, irão passar também substâncias simples constituintes dos lípidos e também vitaminas lipossolúveis, ou seja, solúveis nos lípidos. No interior destes vasos linfáticos, também conhecidos por vasos quilíferos, que se encontram dentro das vilosidades intestinais, circula um líquido a que chamamos de linfa. Esta linfa apresenta um aspecto leitoso devido à sua composição em gorduras, é também conhecida por quilo. Começamos a aproximar do final do processo de digestão. Todas as substâncias que constituem agora o quimo e que não foram nem absorvidas nem digeridas, como é o caso das fibras, vão passar para o intestino grosso. Aqui, ao longo do intestino grosso, com cerca de 1,5 metro de comprimento, irá ocorrer
a absorção da maior parte da água que ainda constitui o quimo, bem como também alguns minerais. Começa-se então a preparar e a armazenar as fezes antes de serem defecadas, com a ajuda de micróbios úteis que se encontram na parede interna do intestino grosso e que têm também como função a produção de algumas vitaminas. Todo o processo fica concluído cerca de 12 horas após o início da refeição, quando finalmente as fezes são expulsas do organismo através do ânus. Colegas, já conhecemos o conceito de nutriente, a digestão, os órgãos do digestório e seus processos. Agora, vamos continuar com composição nutricional dos alimentos, necessidades nutricionais humanas e sobre funções dos nutrientes. Vamos então. Normalmente, quando se adquirem alimentos embalados, deve-se preferir os que possuam um rótulo com informações importantes para consumir, como, por exemplo, os seguintes: fabricante, prazo de validade, recomendação de conservação, quantidade, ingredientes e informação nutricional, como mostra na seguinte tela. Vocês podem ver no rótulo deste iogurte, existem as informações nutricionais que é composto por valor energético, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibras alimentares, sódio, cálcio e vitamina D. Então, tudo isto é que chamamos de composição nutricional de alimentos. Olha, já falamos sobre a composição nutricional de alimentos. Agora, vamos ver sobre necessidades nutricionais humanas. Considera-se uma dieta equilibrada a que satisfaz as necessidades de uma pessoa sem haver excessos nem deficiências de nutrientes. Considerando os hábitos culturais e a disponibilidade de alimentos que existem nas diferentes regiões do mundo, os nutricionistas têm elaborado documentos chamados pirâmides alimentares, que ajudam as pessoas a compreender como podem combinar os alimentos de forma equilibrada. As pirâmides alimentares são muito úteis para as pessoas poderem organizar a sua dieta de forma mais saudável. O tamanho de cada nível indica a porção dos alimentos desse setor que deverá ser consumida no dia a dia, uma vez por semana ou uma vez por mês. Para um regime alimentar saudável, é necessário ter em conta a qualidade e a quantidade de alimentos que se ingerem. Alguns nutrientes, como os minerais e as vitaminas, são necessários em quantidades muito pequenas, designam-se micronutrientes. Alguns nutrientes são essenciais, pois o organismo humano não os consegue sintetizar a partir de outros. É o caso das vitaminas, minerais e também alguns aminoácidos, próteins e ácidos gordos ou lípidos. Os nutrientes desempenham funções importantes no nosso organismo. A função energética, ou seja, o fornecimento da energia necessária à realização das atividades diárias, a função plástica, ou seja, de construção dos tecidos do organismo, a função reguladora e de proteção do organismo. Os alimentos são constituídos por compostos químicos que se designam nutrientes. Como já vimos,
Estes podem ser divididos em 6 classes: glícidos, prótidos, lípidos, vitaminas, minerais e água. Glícidos, também designados carboidratos, hidratos de carbono ou glúcidos, são nutrientes essencialmente energéticos, devendo representar a maior quantidade da dieta diária. Existem em arroz, massa, farinhas, cana-de-açúcar, frutos e mel. Lípidos, também chamados gorduras, são muito energéticos e importantes para a construção das células. Existem na gordura da carne, peixe e leite, manteiga, óleo de amendoim, palma e milho. Prótidos incluem as proteínas, são importantes na construção das células e tecidos, também têm funções de regulação, exemplo, são enzimas e hormonas e fornecem energia quando faltam glícidos e lípidos. Existem em feijões, carne, peixe e crustáceos, ovos, leite e seus derivados. Vitaminas, necessárias em muito pequena quantidade, regulam o funcionamento do organismo e protegem contra doenças. Nenhum alimento possui todas as vitaminas, pelo que é necessário ter uma alimentação variada. Algumas abundam em frutos e legumes, outras mais no leite, carne e peixe. Vitaminas, necessárias em muito pequena quantidade, regulam o funcionamento do organismo e protegem contra doenças. Nenhum alimento possui todas as vitaminas, pelo que é necessário ter uma alimentação variada. Algumas abundam em frutos e legumes, outras mais no leite, carne e peixe. Minerais são indispensáveis em pequenas quantidades. Têm um papel de construção e regulação do organismo. O cálcio faz parte dos ossos e dos dentes, estando presente no leite e seus derivados, no camarão, nos frutos secos e no tofu. O sódio regula a quantidade de água e está presente em todos os alimentos, e muito especialmente no sal usado para temperar a comida. Um excesso de sódio é prejudicial e pode causar hipertensão. O ferro existe em alimentos como carne, fígado, peixe, ovos e feijões. Entre outras funções, faz parte da hemoglobina que transporta o oxigênio para as células. A água é o principal constituinte das células e tecidos, permitindo as reações químicas, pois dissolve sais, glicose, aminoácido, entre outros. A água existe em quase todos os alimentos, mas devemos ingerir vários copos de água por dia para ajudar a repor as perdas que ocorrem na urina e na transpiração. Colegas, já ouvimos a explicação da professora sobre composição nutricional dos alimentos, necessidades nutricionais humanas e funções dos nutrientes. Agora vamos ver que problemas de saúde decorrem de uma dieta não equilibrada. Vamos agora.
Agora vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas faltam de nutrientes. Os exemplos mostram na seguinte tela. Beriberi é uma doença que ocorre pela falta de vitaminas do complexo B, em especial a vitamina B1. Essa doença não é comum. Ela ocorre apenas em pessoas que não ingerem alimentos com vitamina B. Essa vitamina pode ser encontrada no tomate, cenoura, fígado, leite e frutos. Raquitismo acontece na infância e é causada por falta de vitamina D. A falta dessa vitamina diminui a absorção de cálcio pelos ossos, fazendo com que o esqueleto fique deformado. As principais fontes de vitamina D são os peixes, como o salmão, e os frutos do mar, como os mariscos e o carapau. Escorbuto é uma doença causada pela falta de vitamina C. Ela provoca fraqueza, dores musculares e nas articulações, dificuldade na coagulação do sangue e de cicatrização. As pessoas com essa doença têm pouca resistência a infecções, inflamações e vermelhidão das mucosas, principalmente das gengivas. Ela pode levar à deterioração dos dentes. Para evitá-la, é necessário o consumo de alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas, como laranja, tangerina e limão, acerola, manga, goiaba, verduras e outros. Cegueira noturna. Essa doença é provocada pela falta de vitamina A e ela consiste na falta de visão em ambientes com pouca iluminação. Consuma alimentos ricos em vitamina A, como gema de ovo, fígado, óleos de peixes, mamão, manga e espinafre. Marasmo é uma das doenças mais graves provocadas por deficiência nutricional. Ela é o resultado da ingestão insuficiente de alimentos ricos em vitaminas importantes para o organismo. Ela reage fazendo com que as pessoas percam gorduras e outras substâncias do corpo rapidamente, provocando diarreias, perda de gordura, distrofia muscular e muito mais. Ela pode levar à morte. Para evitar o marasmo, é preciso adotar um cardápio rico em vitamina e proteínas e também beber muita água. Muito bem. Agora já conhecemos o conceito de nutriente, a digestão, os órgãos de digestório e seus processos, composição nutricional dos alimentos, necessidades nutricionais humanas e sobre funções dos nutrientes, doenças causadas pela deficiência de nutriente. Meus alunos e telespectadores, espero que esta aula é útil para vocês. Até aqui a nossa aula de hoje e encontramos novamente na próxima semana. Meus colegas, foi a nossa aula de biologia que acabamos de aprender hoje. Terminamos assim a nossa aula de hoje. Eu, Clarinho Pacheco e a equipa que trabalha na mídia educativa agradecemos a vossa atenção. Voltamos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até já!